Capítulo 62, Gravidade quádrupla. Shenhui podia ter a certeza que quando ultrapassasse o estado de Olmsted e atingisse a evolução de 2 estrelas, as categorias disponíveis para troca aumentariam. Ainda havia 3 estrelas e 4 estrelas. Ao mesmo tempo, alguém estava imerso em sonhos e ilusões. No entanto, o preço das poções verdadeiras não era barato. Cada garrafa custa 10.000 horas. As poções brancas tinham de 1.000 a 2.000 horas por garrafa, enquanto as poções comuns tinham de 100 a 300 horas. Como a última garrafa de Healing Potion de Shenhui foi dada a Jesse, ele tentou trocar por uma Healing Potion do centro com 100 horas e bebeu. Ele descobriu que o efeito era ainda mais forte do que o que Aldas preparava, a velocidade de recuperação de lesões foi muito acelerada. Apenas Star Power ainda não foi recuperado. Shenhui adivinhou que essas poções comuns ou poções de nível mestre foram todas preparadas pelo supersistema de nível de grande mestre. Portanto, sua eficácia era melhor do que a dos mestres comuns. Nominalmente, ele era aprendiz de Aldas, mas, na realidade, eles tinham um relacionamento próximo. Se seu rosto fosse grosso, ele poderia se alimentar das poções. Afinal, as poções no centro de troca consumiam aura. Especialmente as poções negras verdadeiras. Primeiro, era muito caro. Em segundo lugar, não era o momento certo para revelar. Então, ele iria guardá-lo para as necessidades futuras possíveis. Depois de descansar o suficiente, Shenhui entrou no campo de treinamento. Ele já podia se adaptar à gravidade dupla sem Star Power. Desta vez, ele queria tentar uma gravidade quádrupla. Quanto à regra do tempo, ainda seria 5 vezes. Originalmente, da perspectiva de Shenhui, a gravidade de 4 vezes apenas dobrou a pressão da gravidade de 2 vezes. Com sua força atual, ele faria o possível para aguentar sem Star Power. Se fosse bem-sucedido, ele poderia tentar a gravidade 8 vezes maior. No entanto, somente depois de entrar no estado de gravidade quádrupla é que ele percebeu que não poderia ser medido usando números usuais ou adição. Por exemplo, se o limite de peso de uma pessoa for 200 kg, ela ainda poderá suportar depois de adicionar 100 kg aos 100 kg iniciais. Se outros 100 kg forem adicionados, absolutamente não conseguirá. É como a última gota que quebrou as costas do camelo. Não foi apenas a adição de poder, mas foi mais um desafio de limites. Shenhui sentiu que era 10 vezes mais desconfortável em comparação com a primeira vez que entrou na gravidade dupla. Seu peso original de 65 kg de repente se tornou 260 kg. Fosse a respiração ou o movimento dos órgãos internos, a carga era multiplicada sob acumulação. Mesmo que ele se deitasse no chão em uma posição ridícula, ele ainda se sentia meio tonto. Estou sendo muito impaciente para escolher 5 vezes o tempo imediatamente. Vou ficar assim por 5 dias. De qualquer forma, não posso desperdiçar as 9.000 horas. Shenhui estava deitado no chão com o rosto corado e os olhos vermelhos. Ele se esforçou para mover os dedos. Se ele usasse Star Power, com certeza aceleraria a adaptação, e não seria tão difícil. No entanto, após a experiência com gravidade dupla, ele sabia que em tal estado,
quanto menor o start power for usado, melhor será a eficácia do. Se ele não pudesse parar de usar o Star Power, ele se acostumaria a confiar nele para evitar o sofrimento e o efeito do treinamento seria bastante reduzido. Portanto, ele vinha usando sua força física para resistir à terrível gravidade sem usar nenhum poder. Se ele quisesse romper os limites, teria que se colocar à beira da morte. Se ele se torturasse agora, poderia estar torturando inimigos durante a batalha. Houve algumas vezes em que Shenhui sentiu que não aguentava mais, mas ele ainda cerrou os dentes para sobreviver. De mover lentamente os dedos e o corpo, para se apoiar para sentar, levantar, cair e levantar novamente. Era como simplesmente colocar o corpo em uma bigorna e deixar o martelo da gravidade bater repetidamente e refinhá-lo. Foi definitivamente um grande desafio à força de vontade. A força não podia ser alcançada apenas gritando slogans. Não havia atalho no caminho para a verdadeira força. Um gênio preguiçoso equivalia a um idiota, sem falar que ele não era nenhum gênio. Propriedade espírito vermelho. O barulho estilhaçante de coisas esmagando soava constantemente de uma sala, só parou depois de muito tempo. Joseph ofegava com os punhos cerrados. A sala já estava uma bagunça. Havia pedaços quebrados por toda parte, uma mesa de madeira resistente foi quebrada, havia também vários cadáveres de súquiabas vestidos como uma empregada no chão, deixando o chão cheio de sangue. Além de Joseph, havia apenas um demônio vivo. Era um homem de tamanho médio que parecia um ser humano, provavelmente também era um grande demônio com a linhagem mutante. O homem esperou silenciosamente que Joseph terminasse de desabafar, então só ele abriu a boca. Kanita deliberadamente aproveitou a oportunidade de você perder a partida para acusar o mestre de não cumprir as ordens do regente de suprimir a lua negra. Valon, que participou da partida em nome do Red Spirit, também aproveitou a oportunidade para dizer ao senhor na cara que o mestre envergonhou a Red Spirit State e até perdeu os valiosos vivers para a Dark Moon. É por isso que o senhor ficou tão furioso. Obviamente, o aluno e os poucos velhos que inicialmente eram neutros desertaram para Kanita. Precisamos estar preparados. Mestre, o que você mais precisa agora é manter a mente calma. Joseph respirou fundo algumas vezes e finalmente se acalmou. Ledo, você está certo. O fracasso tornou-se uma realidade, então ficar com raiva é inútil. É que a porra da Kanita é tão boa em tirar vantagem quando eu caio. Na verdade, ele mencionou algumas vezes na frente do pai para me substituir para assumir a Dark Moon. Além do mais, o pai realmente não se opôs. Ele não se opôs, mas também não concordou. Na verdade, Mestre e Kanita estão apenas competindo para ser o primeiro sucessor, não tendo sucesso na posição do senhor. Além disso, Sarlord ainda não atingiu sua velhice e fraqueza. É por isso que ele tem jogado com o equilíbrio. Ledo sorriu levemente, como a falha na arena é irreversível, o mestre pode muito bem ser generoso nesse aspecto. Isso pode mostrar a falta de generosidade de Kanita. O próximo passo depende de como o mestre quer contra-atacar. Joseph Chen disse com uma voz baixa, Ross veio com notícias importantes há algum tempo, Aldas na cidade da Lua Negra provavelmente está tentando poções de nível de grande mestre. Poções de nível de grande mestre.
Ledo parecia atordoado. Aquele Aldas é o elfo negro que envenenou e matou o gênio pocionista número 1 da cidade imperial. Não há nenhum grande mestre de poções no reino demoníaco por milhares de anos. Os exemplos de pessoas que tentam alcançar o nível de grande mestre não são poucos, mas nenhum conseguiu. Esse Aldas tem certeza de que vai conseguir. Mesmo que ele tenha 99% de chance de falhar, não podemos ignorar a chance de 1% de sucesso. Os olhos de Joseph revelaram uma expressão séria. Aldas foi originalmente patrocinado pela princesa Royal Shea, então ele mal conseguiu passar na avaliação de nível mestre. No entanto, não sei o que aconteceu nesses anos em que sua pesquisa farmacêutica atingiu uma extensão tão terrível e ele a escondeu. Se não fosse Sandro morrendo em suas mãos, ninguém saberia de sua verdadeira força. Hoje em dia, muitas pessoas o consideram o principal mestre de poções do Império. Mesmo que ele falhe em atingir o nível de grande mestre, sua poderosa força não pode ser ignorada. Caso ele tenha sucesso, receio que até o regente, o príncipe Obsidian, tenha que reconsiderar seus movimentos. Ledo acenou com a cabeça, pensativo. Dessa forma, mesmo que Aldas não possa ser um grão-mestre, desde que ele se torne parte de nosso apoio com sua reputação e força atuais, até mesmo Sarlord tenderá a ser mestre entre os candidatos sucessores. Aldas carecia de alguns materiais quando fazia experiências com poções. Uma vez ele deixou seu aprendiz humano pedir amostras de teste grátis na loja de magia. Royce lidou com isso muito bem ao presenteá-lo com uma peça completa de cada material, pelo menos deixando uma boa impressão no coração de Aldas. Os olhos de Ledo brilharam. Parece que enquanto pudermos continuar fornecendo uma grande quantidade de materiais, então. Não, a lealdade de Aldas para com a princesa Shea é bem conhecida. Ele não vai se incomodar mesmo quando a cidade imperial tentou convidá-lo. Um sorriso assustador gradualmente apareceu no rosto de Joseph. No entanto, todo mundo tem uma fraqueza. Durante o Master Challenge anterior, Sandro uma vez ameaçou com a irmã muito perdida de Aldas e acabou irritando Aldas. Ele não hesitou em mostrar sua verdadeira força e envenenou Sandro em cinzas com apenas uma poção. Assim, para controlar ou conquistar Aldas, a irmã era a chave mais importante. Ledo, você deve completar esta tarefa, você deve encontrar pistas a esse respeito a todo custo. Entendido, mestre. Ledo fez uma reverência e saiu da sala. Ele acenou para as empregadas assustadas do lado de fora, só então as poucas criadas ousaram entrar e limpar a bagunça. No campo de treinamento do Galaxy Divinity Temple. Shenhui finalmente suportou 5 dias em gravidade quádrupla, mas ele apenas deixou o sistema para dormir, então ele imediatamente continuou o difícil treinamento. Desta vez, foi a regra da gravidade de 4 vezes e 10 dias. Durante o intervalo da tediosa autotortura, pensar tornou-se sua única maneira de relaxar. Pensando em sua direção futura, pensando no desenvolvimento de Dark Moon, pensando em como lidar com os inimigos de Dark Moon, não apenas pensando nos assuntos, mas também nas pessoas. Um parceiro que deveria ser um dragão, mas é teimoso como um bico de pato. A irmã real iceberg que gosta de brincar com intenções assassinas e mostra apenas as costas. A garota violenta que é entusiasmada, generosa e atraente quando dá um tapinha no peito.
A pequena Loli, que é uma colecionadora de livros doentia, de coração negro, precoce e furtiva, ataca com um bastão deslumbrante como seu último movimento. O mestre, que foi injustamente enquadrado como o rei do peido, deseja sinceramente aprender algum conhecimento relacionado a poções da herança do grão-mestre. A sereia, que não quer ser minha serva, pode simplesmente seduzir as pessoas com sua piscadela, e ela tem o movimento final de sugar as pessoas com beijos. Durante as repetidas tentativas, falhas e novas tentativas, seus limites psicológicos e fisiológicos foram desafiados repetidamente, enquanto os filamentos da bola de luz Olked também foram condensados de maneira ordenada. Princesa Loja de Varejo. Embora o negócio estivesse ficando cada vez melhor, e a princesinha, Alice, sorria o dia todo, mas alguém tão atencioso quanto Kia ainda podia achar Alice muitas vezes inexplicavelmente atordoada e distraída. Às vezes ela até falava consigo mesma em uma voz que só ela podia ouvir. Não vou perder para Atena. Porque esses métodos de aumento de seios dos livros são inúteis. Maldito Shenhui, ele não veio me procurar de novo. Ele realmente só gosta de mulheres com seios grandes. Uma câmara escondida em algum lugar na cidade da Lua Negra. Atena estava sentada com as pernas cruzadas e os olhos fechados. A chama vermelha em torno de seu corpo estava balançando junto com a respiração calma. Ela respirou fundo e a chama gradualmente se apagou. Ela abriu os olhos e suas íris vermelhas eram como joias contendo calor extremo. Depois de se levantar e se espreguiçar por um tempo, ela de repente tocou seu rosto macio, como se houvesse algum tipo de calor residual de suas memórias. Aquele cara, ele está bem. O jardim no pátio interno do palácio. Uma figura solitária permaneceu quieta na beira do lago como uma escultura de gelo, permitindo que a brisa balançasse suavemente seus longos cabelos loiros e saia branca. Os olhos roxos profundos olharam para o reflexo na superfície da água. Depois de muito tempo, ela finalmente levantou a cabeça lentamente e olhou para a lua dupla com solidão e beleza semelhantes no céu noturno. A diferença é que eles não estavam sozinhos. E você? Capítulo 63, deve perder. Ameaça de Alan. Os dias se passaram e já era tarde da noite. Em comparação com a multidão habitual, o público na arena quase dobrou hoje. Tal cena não aparecia durante as batalhas há muito tempo. O número de público e a atmosfera empolgaram os dois centauros do início do demônio intermediário lutando no palco. A batalha deles tornou-se cada vez mais feroz, mas a maioria das pessoas não estava lá para assistir à batalha entre eles. Eles estavam lá para a próxima partida. Foi também a última batalha emocionante do dia. Os dois lutadores eram o Balrog-Rika e o misterioso número 64. Balrog-Rika, grande demônio, demônio intermediário mais forte na arena, participou de mais de 100 batalhas e teve 27 vitórias consecutivas. Ele definitivamente era digno de seu título de rei do demônio intermediário. Rumores diziam que ele estava a um passo do demônio maior, e já fazia 3 meses que ninguém ousava desafiá-lo. Embora o número 64 fosse desconhecido anteriormente, sua experiência foi milagrosa. No momento, era apenas sua terceira batalha. Na primeira batalha, ele lutou contra a Mão Sangrenta, Lance, um demônio intermediário em estágio inicial. Ele já foi suprimido por não poder nem revidar.
Posteriormente, a situação foi revertida após Lance usar o talento, então ele conseguiu matar Lance. Na segunda batalha, ele lutou contra Quick Wolf, Jesse, o mais forte entre os intermediários, quebrou os múltiplos movimentos fatais de Jesse e acabou derrotando Jesse. Por alguma razão, ele não matou Jesse. Na terceira batalha, o número 64 lutaria contra Rika, o rei dos demônios intermediários. As 3 batalhas do número 64 foram no estágio inicial, no estágio intermediário e no estágio alto do demônio intermediário. Houve um grande salto em cada batalha. Tudo dependia se ele poderia criar um milagre na terceira batalha. De acordo com pessoas bem informadas, o número 64 era na verdade o líder da organização recém-surgida, Cloak Gang na Southeast Street, chamada Aguile. Cerca de meio mês atrás, Aguile foi ao famoso comerciante negro Silva para negociar, mas Silva tentou roubá-lo e matá-lo. Como resultado, Aguile e Jesse varreram a rua número 4 sozinhos, matando Silva e o demônio intermediário de alto estágio, Grau. Posteriormente, a antiga casa também se tornou a nova sede da Cloak Gang. Recentemente, muitos demônios se juntaram ao Cloak Gang, seu ímpeto estava ficando maior. Esse recorde de batalha deixou mais público otimista sobre o número 64, Aguile. As chances de jogo dos dois não eram muito diferentes. Arux estava sentado nos assentos VIP, como sempre. Além do Lich Kifan, havia mais 2 pessoas nas cadeiras em relação às partidas anteriores. Um deles era o xerife, Alan, o outro era amigo de Arux, um dos 3 ceifadores de Joseph, Royce. Arux e Royce estavam tendo sua própria conversa, eles não prestaram muita atenção em Alan. Alan tentou entrar na conversa, mas percebeu que os dois não se importavam com ele, então se sentiu constrangido. No entanto, ele também entendeu que ele se sentava nos assentos VIP junto com 2 grandes demônios experientes por causa de sua identidade como o jovem mestre da família Caron, em vez de sua força pessoal. Alan parou de se envergonhar, mas em vez disso zombava de vez em quando. Na sala de preparação da arena, Shenhui estava encapuzado e mascarado como de costume. Ele ouviu os aplausos animados do lado de fora em silêncio. Em comparação com a tensão e desconforto antes de pisar na arena pela primeira vez durante o Master Challenge, ele estava extremamente calmo agora. Não foi apenas a melhora na força, mas também uma mudança mental. Aos olhos dos outros, foi apenas meio mês, mas na verdade foram mais de 3 meses para ele que possuía o campo de treinamento. Além disso, estava em um ambiente de gravidade 4 vezes maior. As 70.000 horas iniciais já haviam se esgotado. Entre os treinos, converteu o dobro dos materiais comprados pelo velho anão com o dinheiro de Silva. Ele também teve um treinamento especial com Paglio no reality. A aura restante era de mais de 50.000 horas. Não era porque ele estava relutante em usar, mas achava que não era necessário. Esses 3 meses de treinamento alcançaram resultados notáveis. Gravidade quádrupla já não era nada para ele. Durante a última prática do campo de treinamento, ele até selecionou especialmente a cena da floresta. Ele saltou na floresta de gravidade como se fosse terreno plano. Não foi de forma alguma um acaso, pois o próprio Shenhui sabia melhor sobre a dor e a pressão que enfrentava. Especialmente durante o estágio inicial,
ele esteve à beira da vida ou da morte várias vezes, mas finalmente conseguiu com sua tenaz força de vontade. Sob essa resistência constante de autotranscendência espiritual, os limites do corpo também foram rompidos repetidamente. No corpo humano 3D na barra de status, os ossos translúcidos e os músculos foram todos solidificados a partir do centro da bola de luz do estado Olked. Estava integrado com os numerosos filamentos finos que fluíam em ciclo. A exibição do valor da experiência já ficou vermelha, mostrando 100%. Esses dados mostraram que seu controle de Star Power e o progresso de no estado Olked atingiram um estágio totalmente maduro. Ele já tinha as condições básicas para passar para o próximo reino. No entanto, ele não tinha certeza de como desencadear a evolução da próxima estrela e entrar no reino Mizar. Devido à restrição de tempo, não foi necessário se adaptar temporariamente à gravidade de 8 vezes. De acordo com o dragão venenoso, mesmo que a intensidade do treinamento fosse aumentada, treinaria apenas o corpo, o efeito não seria grande. Ele teve que confiar no combate real para encontrar a melhor oportunidade de avanço. Portanto, Shenhui aguardava ansiosamente a chegada desta batalha, pois provavelmente seria a chave para romper o gargalo. Ele parecia estar calmo na superfície agora, mas estava muito animado em seu coração. Era completamente diferente da cautela de lutar contra Jesse na última batalha. Não? 64. Senhor Aguili. Uma voz familiar soou na entrada. Nesse momento, ninguém deveria poder entrar na sala de preparação. Shenhui deu uma olhada e na verdade era o subordinado de Alan, o Lich, Najib. Quando ele matou Silva e ocupou a antiga casa anteriormente, Najib veio investigar em nome do xerife Alan. Finalmente, as ações de Cloak Gang na antiga casa foram aceitas com sucesso após o suborno com algumas moedas de cristal negro. Qual é a intenção desse cara para vir para a sala de preparação tão de repente? É realmente Saraguili. Najib não era estranho a este homem mascarado e encapuzado. Agora parecia que sua força era realmente horrível quando ele ousou desafiar Rika diretamente. Felizmente, Ganke e Najib não brigaram com Aguili quando foram para a gangue Cloak anteriormente. Senhor, vim aqui por causa do comando do xerife Alan, ele queria que o senhor prometesse uma coisa. Alan. O homem patético e tagarela. Shenhui franziu a testa, o que é isso? Najib tentou ao máximo manter a calma e disse, é assim. O incidente de Cloak Gang matando Silva e ocupando a antiga casa é realmente problemático e difícil de resolver. Isso será relatado à princesa Shei em breve. Uma vez que a princesa Shei envia os guardas imperiais para reprimir, nem mesmo Saralan pode ajudar a gangue Cloak. Pare de rodeios. Diga-me francamente. Shenhui zumbou em seu coração. Essas palavras só poderiam ser usadas para intimidar os outros. Seja Alan ou Najib, eles nunca pensariam que o próprio Aguili é o conselheiro de maior confiança de Shei. Por outro lado, este Najib acabou de aceitar um grande suborno, mas ele está brigando comigo agora, um demônio ingrato padrão. O senhor realmente é uma pessoa compreensiva. Najib disse com um sorriso. Saralan pode tentar suprimir este assunto e reconhecer oficialmente a posição de Cloak Gang no bloco sudeste. A condição é simples, nesta batalha, Saraguili tem que perder para Rika. Fingindo resultado.
uma ameaça. Shenhui bufou e Najib sentiu um assassino invisível do oponente. Ele ficou instantaneamente apavorado, seu corpo estremeceu involuntariamente. Alan realmente pensa tão bem de mim que acha que Rika vai perder. Shenhui disse friamente, se eu não concordar, Alan vai lidar comigo e com a Cloak Gang. Najib explicou gaguejando, por favor, acalme-se, senhor. Sou apenas um pequenino que transmite o pedido de Sir Alan. É inútil para o senhor me matar. É tipo isso. Rika jurou lealdade à família Caron, então Sir Alan não quer que ele sofra nenhum acidente. Então, desde que o senhor concorde em fingir sua derrota, não haverá perigo na arena. Finalmente, as intenções assassinas desapareceram lentamente. A voz rouca de Aguile soou, já que é esse o caso, diga a Alan que vou me certificar de que ele esteja satisfeito. Najib finalmente ficou aliviado. Ele estava com medo de perder a vida deixando Aguile com raiva, então ele parecia ter uma anistia depois de ouvir isso. Ele disse alegremente, obrigado, senhor. Najib não vai incomodar o senhor em se preparar para a guerra. Vou sair agora. Shenhui viu Najib sair e zombou, se for a coisa de sempre, posso desistir. Agora, não posso perder a batalha. Mesmo sem a ameaça de Arux, farei de tudo para invadir o reino Mizar o mais rápido possível. Isso mesmo, Sr. Alan, vou me certificar de que você esteja satisfeito até lá. Atualmente, a batalha atual terminou com a morte de um centauro. Depois de uma pequena limpeza, o final foi finalmente encenado com o amplificador mágico. Sob milhões de olhos, as duas partes competindo apareceram no centro da arena. Rika era uma imagem muito padrão de um grande demônio, um físico alto, pele vermelha, dois chifres escuros e curvos em sua cabeça brilhando levemente. Ele estava cheio do comportamento que poderia explodir a qualquer momento. Em contraste, o número 64, que ainda usava máscara e capa, parecia relativamente mais magro, seu comportamento era bastante discreto. Ele era muito inferior em comparação com a aparência de Rika. Royce na mesa VIP olhou para o número 64 por um tempo, e seus olhos colmos mostraram um pouco de elogio. Ele sorriu e disse, Arux, parece que você tem bons insights. Este número 64 não é simples. Embora o número 64 não parecesse imponente na superfície, alguém tão forte quanto Royce poderia dizer com certeza que a energia física e espiritual do número 64 já estavam integradas em um. Seu comportamento contido, embora não fosse óbvio, mas sua impressão em relação aos outros não era inferior a Rika. Os olhos de Arux também estavam fixos no corpo de Aguile. Surpreso passou por seus olhos enquanto ele falava consigo mesmo, pico do demônio intermediário. É realmente surpreendente, mas, muito bom. Achei que seria a apresentação solo de Rika novamente, mas o resultado pode ser difícil de dizer com base na situação atual. Ross disse pensativo, se o número 64 é um grande demônio, então ele está apenas em sua forma normal agora. Uma vez que ele usa sua forma de batalha, é muito provável que ele alcance o demônio maior. Se for esse o caso, então Rika está em perigo. Os olhos de Arux brilharam de repente. Isso mesmo. Nas duas batalhas anteriores, Aguile nunca havia usado transformação. No entanto,
isso não é absoluto. Royce tomou um gole de vinho graciosamente e continuou a comentar: transformação não significa cruzar reinos. Muitos grandes demônios em estágio avançado ainda permanecem em estágio avançado após a transformação, apenas sua força é aprimorada. Além disso, esse cara pode não ser necessariamente um grande demônio. Ele pode ser descendente de uma patética família real. Arux lembrou que Aguile uma vez mencionou honra privada, então parecia possível. Ele franziu a testa e silenciou de uma vez, então finalmente decidiu não pensar sobre isso. Uma batalha é uma batalha. Contanto que eu possa realmente aproveitar a emocionante batalha, não me importo se ele é um grande demônio ou uma família real. Este sou eu, Arux. Alan estava um pouco assustado ouvindo ao lado. Aguile parecia comum, mas na verdade teve a chance de derrotar Rika. Nesse momento, ele viu o Lich. Nadib apareceu ao lado dos assentos VIP. Alan viu o gesto de Nadib e se sentiu muito mais seguro. Ele deu a Nadib um olhar de elogio e sinalizou para Nadib fazer sua aposta imediatamente. Nadib entendeu e rapidamente se virou e saiu. Capítulo 64, Duelo. A batalha demoníaca intermediária mais forte. Na arena, a sedutora Sucubo apresentou ambas as partes para o público com entusiasmo. Depois de Balrog, Rika deu uma olhada no assento VIP, ele decidiu ter uma batalha de mãos vazias. Ele então disse ao número 64 os 5 palavras: você está pronto para morrer. O que surpreendeu Sukyabas foi que a declaração do Nu. 64 não incluía nada sobre apostas. Coincidentemente, também foram 5 palavras como Rika, por favor, não me decepcione. A chamada Batalha do Demônio Intermediário mais forte começou. A plateia prendeu a respiração, preparando-se para ver a mais violenta colisão. No entanto, depois que os 2 homens entraram em sua postura de batalha, nenhum deles se moveu. Eles estavam apenas olhando um para o outro de perto, tentando procurar uma abertura. Se o olhar fosse uma arma, ambas as partes já haviam colidido milhares de vezes em um instante. O olhar de Rika era como um vulcão em erupção, qualquer movimento seria devastador, enquanto o número 64 estava calmo como um lago, seu maior poder estava escondido nas profundezas da calma. Bem quando o público estava ficando impaciente, alguém finalmente assumiu a liderança. Inesperadamente, o primeiro a se mover foi o número 64. No momento em que o número 64 fez um movimento, os olhos de Royce e Arux brilharam com luzes simultaneamente. O público também ficou surpreso porque o número 64 realmente desapareceu. Quase ao mesmo tempo, um som acelerado veio de Rika: pum, 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 pam. Rika já havia adotado uma postura defensiva, seu corpo tremia involuntariamente, ele estava claramente em um movimento passivo. Parte do público com visão extraordinária já havia notado que a figura magra do número 64 aparecia e desaparecia com frequência ao redor de Rika enquanto o solo abaixo de Rika gradualmente rachava. Entre a plateia, o elfo negro, o rosto de Jesse parecia estranhamente pálido. Sua pupila encolheu, olhando para a figura em alta velocidade no campo. Na verdade, ele sentiu que quase não conseguia acompanhar sua visão. Jesse sempre se orgulhara de sua velocidade. Mesmo perdendo para o Aguile da última vez,
sua velocidade ainda era superior. No entanto, apenas 20 dias depois, a velocidade de Aguile realmente melhorou a um nível tão horrível. Não só velocidade, também poder. Quando ele estava lutando com Silva na antiga casa, ele não havia mostrado tanto poder. O que aconteceu neste meio mês? Com a vantagem absoluta de Aguile com sua força atual e vantagem de velocidade, se eles lutarem novamente, Jesse provavelmente não poderia durar mais de 5 minutos ou menos. Estou realmente desafiando esse homem depois de um mês. O elfo negro cerrou o punho com força e os nós dos dedos já estavam pálidos. Você ainda pode se tornar mais forte. A voz soou novamente em seu ouvido. Eu posso. Jesse bufou baixinho como se estivesse respondendo àquela pessoa, mas era mais como se respondesse a si mesmo. Em contraste, os membros da Cloak Gang, liderados pelo velho anão que veio especificamente para torcer, ficaram animados enquanto assistiam e torceram ruidosamente por seu líder. Esses mantos de tamanhos variados também se tornaram uma estranha paisagem no estande. Na arena, os golpes violentos continuaram, mas a mudança de ritmo tornou-se mais errática. Rika recuou lentamente, mas a postura de defender partes críticas nunca mudou. No entanto, outras partes só poderiam ser atacadas. Isso também porque era Balrog, conhecido por suas capacidades ofensivas, defensivas e resistência. Se fosse outra pessoa, ele provavelmente não aguentaria e desmaiaria. Como Rika estava recuando, então pum! Uma chama vermelha apareceu em seu corpo e ele desapareceu instantaneamente. Shenhui errou um acerto, Rika apareceu atrás dele ao mesmo tempo. Um punho ardente foi lançado instantaneamente, Rika finalmente lançou seu primeiro contra-ataque. No entanto, esse soco também errou. Shenhui estalou e se distanciou de 6 a 7 metros em alta velocidade. A família do grande demônio tinha 3 talentos básicos, o primeiro era o conhecimento de armas. Eles eram bons em usar várias armas, especialmente a foice. É por isso que eles também foram chamados de ceifadores. A segunda foi o teletransporte. Shenhui já tinha visto durante a Batalha do Céu. Naquela época, quando Alan caiu das costas do Wyvern e usou o teletransporte no ar para retornar com segurança ao solo. Quanto maior o nível do grande demônio, maior a distância efetiva de teletransporte e menor o tempo de recarga da habilidade. O terceiro foi o fogo demoníaco. O papel do fogo demoníaco não era queimar o inimigo, mas queimar a si mesmo, o que equivalia a um estimulante para aumentar o poder. O efeito e o tempo efetivo do fogo demoníaco eram diretamente proporcionais ao talento e força do usuário. Para a surpresa de Rika, depois de usar o fogo demoníaco para aumentar sua força, ele ainda não conseguiu alcançar a velocidade do oponente. Por outro lado, seu oponente realmente não ofegava ou mostrava qualquer sinal de exaustão após uma série de ataques de alta velocidade. Se apenas olhando apenas para a velocidade, Royce no assento VIP abaixou o copo e pareceu agradecido. Não 64 estava perto do nível do demônio maior inicial. Eu realmente não entendo como ele treinou tanto. A vitória de Rika pode ser difícil nesta batalha. Arux não disse nada, seus olhos ardiam levemente com chamas inexplicáveis. Apenas um mês atrás, este número 64 era apenas um Zé ninguém impotente.
Nunca esperei que ele melhorasse tanto em tão pouco tempo. Embora ele só possa ser considerado um Zé Ninguém relativamente forte, ainda falta um mês. Depois de um mês, quanto a Guile poderia crescer? O rosto do grande demônio tinha um sorriso estranho. Ele então levantou a cabeça e bebeu o vinho no copo. Um cara que só foge. Você nem tem coragem de defender diretamente. Rika zombou com desdém. Esse padrão de palavras provocativas realmente é péssimo. Shenhui balançou a cabeça. Ele estava com preguiça de dizer qualquer coisa. Em vez disso, ele estendeu a mão e gesticulou para que Rika se aproximasse. Essa ação provocativa óbvia foi claramente mais eficaz, o fogo demoníaco no irritado Rika ardeu mais forte. Ele saltou e avançou em direção a Shenhui de cima. Desta vez, Shenhui não aproveitou sua vantagem de velocidade para se esquivar. Ele adotou uma postura defensiva para realmente enfrentar a força de seu oponente com sua própria fraqueza. Um olhar estranho apareceu no rosto de Rika, ambos colidiram instantaneamente. O público exclamou e viu o número 64 estender a mão. Na verdade, ele bloqueou o soco violento e ardente de Rika diretamente. Seus pés se moveram ligeiramente para trás, então ele segurou seu corpo. A ardósia abaixo rachou novamente, mostrando a força desse soco. Shenhui também deu um soco sem hesitar. Rika bloqueou o ataque, seu corpo também balançou ligeiramente. Parecia que eles estavam empatados. Posteriormente, os dois começaram a se enfrentar sem nenhum movimento sofisticado, o som maçante de luta era interminável. Esta cena feroz deixou todos atordoados. Esse cara misterioso e encapuzado não era apenas incrivelmente rápido, mas seu poder poderia até rivalizar com Rika. O som de luta continuou, as ardósias grossas e duras sob seus pés não suportaram a pressão e se fragmentaram. Não foi apenas a colisão de poder, mas também a colisão de força de vontade. Isso é o que chamamos de batalha. Vir para a arena hoje definitivamente vale a pena. A plateia se emocionou e aplaudiu com entusiasmo. A plateia liderada pelos demônios encapuzados torceu ruidosamente pelo número 64, enquanto o outro grupo torceu por Balrog. Seus aplausos estavam ficando cada vez mais altos. Shenhui não percebeu que durante esta batalha louca e violenta, seu corpo estava revelando levemente uma camada de luz branca como se algo estivesse prestes a emergir. Ele é bom. Pelo menos, ele tem a mesma força e resistência que Rika. Esta partida merece ser chamada de Batalha de Demônio Intermediário mais forte. No entanto, este número 64 obviamente tem uma velocidade próxima à de um demônio maior. Por que ele escolheu uma maneira tão imprudente de lutar? Royce, como um grande demônio que gostava de criar estratégias, se sentiu um pouco confuso. Depois de ouvir o comentário de Royce ao lado, Alan ficou ainda mais confiante. Felizmente, mandei Nadib ameaçá-lo, caso contrário, Rika pode perder mesmo. Desta vez fiz uma grande aposta, eu posso ter um lucro enorme. Aquele Aguile é um cara bastante diplomático e tem uma força decente. Posso considerar recrutá-lo para trabalhar para a família Caron no futuro. Uma pedra de amolar. Arux estreitou os olhos e respondeu a si mesmo. Ele parecia entender a verdadeira intenção de Shenhui.
O tempo passou, mas o ritmo da batalha na arena ainda não diminuiu. No entanto, ambas as partes começaram a ofegar um pouco. Rika inicialmente queria confiar em sua resistência para exaurir seu oponente, mas não esperava que a resistência de seu oponente estivesse um pouco acima dele. Em particular, a bravura de arriscar sua vida deixou Balrog secretamente preocupado. Afinal, Rika ainda era o rei dos demônios intermediários, então sua força não era absolutamente um acaso. Ele sabia que seria ruim para ele se esse combate próximo continuasse. Ele imediatamente gritou e socou Shenhui com força total. Quando os dois foram surpreendidos pela força um do outro, Rika usou seu teletransporte e apareceu instantaneamente atrás de Shenhui. Ele estava coberto de chamas ardentes. Ambas as mãos formaram uma garra. Dentro de sua palma, uma bola de luz ardente se formou rapidamente e foi lançada em direção a Shenhui. Isso foi o movimento final de Rika que foi criado combinando seus talentos. Teve um dano incrível. Esta foi a origem de seu nome, Balrog. Shenhui não pousou corretamente. Ele também havia esgotado suas forças e não havia se recuperado. Além disso, não havia onde se sustentar. No momento de desespero, ele só conseguiu se virar e cruzar os braços para fazer uma postura defensiva. O implodiu quando atingiu o braço de Shenhui, e a forte força o soprou, rasgando até mesmo sua capa. Como Rika bateu com sucesso, ele colocou as mãos novamente. Outros dois foram lançados em direção a Shenhui, então o som explosivo ressoou na arena novamente. Tenho que aproveitar esta oportunidade para matar o número 64. Rika já havia esgotado todas as suas forças. Seu par de mãos parecia se tornar 4, disparando um após o outro como uma metralhadora de 4 canos que estava desesperadamente fascando. Os sons explosivos ressoaram em toda a arena sucessivamente. Nuvens de poeira e detritos eram tudo o que podiam ver, eles mal podiam ver o que acontecia lá dentro. Depois de muito tempo, Rika finalmente parou o bombardeio. Ele estava ofegante. A chama em seu corpo estava claramente mais fraca. Não importa o quão forte fosse sua resistência, ainda havia um limite para isso. Essa corrente de quase esgotou a força de Rika, mas ele finalmente derrotou esse difícil oponente. Ele não pôde deixar de sorrir. Ele não achava que haveria algum demônio intermediário que pudesse sobreviver sob o bombardeio total de seu talento mutante. A nuvem de poeira baixou lentamente, mas o sorriso de Rika de repente congelou em seu rosto. Uma figura em pé tornou-se gradualmente mais clara dentro da fumaça. Os membros do Cloak Gang e os apoiadores do Nu. 64 imediatamente aplaudiram quando viram a figura. A situação de Shenhui naquela época não era boa. Ele estava ofegante enquanto ajustava seu Star Power. Seu manto estava arruinado há muito tempo e seu corpo estava coberto de feridas chocantes causadas pelo. O chão sob seus pés foi quebrado como se houvesse um grande fosso na arena. No entanto, os ferimentos de Shenhui foram principalmente superficiais e não danificaram nenhum músculo ou osso. Isso foi devido ao grande efeito do estado de Olked nos dias de hoje. Se fosse 20 dias atrás, ele provavelmente estaria morto. Shenhui arrancou o restante da capa. Ele pulou e saiu do poço. Ele caminhou em direção a Rika lentamente.
Embora seus passos não fossem rápidos, cada passo parecia pisar no coração do Balrog. O coração de Rika tremeu levemente, havia um arrepio em suas costas. Capítulo 65 – Acidente. Tiro Aurora disparado em direção aos assentos VIP. Notas: demônio maior que foi usado anteriormente mudará para demônio superior devido ao termo confuso entre grande demônio, raça, e demônio maior, classe. Há também uma atualização de que o capítulo será lançado em UTC+00 hora. Haverá alguns erros para agendar o lançamento em Novelopods, então, por favor, dê-nos algum tempo para resolver isso. Rika havia alcançado o estágio posterior de demônio intermediário há 15 anos, e ele estava um passo antes de alcançar o demônio superior. No entanto, ele estava preso nesta última etapa. Por isso, ele treinou em todos os lugares e até entrou na arena. Ele foi triunfante e se tornou o rei do demônio intermediário na arena. Depois de se tornar o rei do demônio intermediário na arena, Rika começou a mudar mentalmente com o passar do tempo. Por um lado, ele gostava do apoio e das recompensas generosas. Por outro lado, um pensamento estava se formando em sua mente depois de várias tentativas mal-sucedidas de alcançar o demônio superior. Era o medo de fracassar de novo, e o medo de perder o prestígio e o dinheiro que tinha agora. Além do mais, mesmo depois de invadir o demônio superior, ele precisaria enfrentar forças terríveis como Arux. A chance de sobrevivência foi inferior a 10%. Arux era bastante beligerante. O número de demônios superiores na arena sempre foi pequeno, então ninguém ousou desafiá-lo basicamente. Portanto, Arux organizaria partidas obrigatórias de tempos em tempos. Se seus oponentes pudessem resistir até o limite de tempo especificado, eles seriam fortemente valorizados, caso contrário, eles seriam mortos no local. Isso certamente foi uma forma de promover melhorias, mas também causou pânico ao mesmo tempo. Desde que o último demônio superior restante na arena morreu nas mãos de Arux 4 meses atrás, as batalhas do demônio superior pararam. Sob a influência desses fatores gerais, Rika enfraqueceu gradualmente em sua busca pela vitória a todo custo. Em vez disso, sua preguiça aumentou. 20 dias atrás, Arux especificamente nomeou Rika para lidar com o Nu. 64. Posteriormente, ele conheceu os Mikas da família Caron. A convite de Mikas, Rika finalmente decidiu deixar a arena e se juntar à família Caron após participar desta última batalha. No entanto, ele encontrou o número 64, que era um monstro em sua batalha. Rika era o melhor em seu poder e resistência. No entanto, não era nada na frente de seu oponente. Além disso, seu oponente tinha uma velocidade assustadora. Se isso continuasse, ele não teria nenhuma chance de vencer. Rika uma vez derrotou oponentes que eram iguais ou até acima de sua força real. Se fosse o Balrog 5 anos atrás, ele teria lutado com sua vida sem medo. No entanto, o atual Rika havia perdido o espírito de luta e a coragem que tinha antes. Parece que eu tenho que devolver essas palavras para você. Você está pronto para morrer? A voz rouca atrás da máscara soou, deixando o coração de Rika ainda mais assustado. Ele gritou e tomou a iniciativa de socar. No entanto, Shenhui percebeu que aquele soco era forte apenas na aparência, mas fraco na realidade.
Ele estendeu a mão e agarrou o punho de Rika. Ao se aproximar, Rika baixou a voz e disse: Eu faço parte da família Caron. Você se atreve a me matar? Você não tem medo de ofender a família Caron? Shenhui fez uma pausa e, de repente, torceu o punho de Rika. Ele virou o corpo, jogando Rika para longe e gritando: Parece que você já sabe que Alan me ameaçou perder deliberadamente para você. Você realmente me deixa muito desapontado. Shenhui ficou muito desapontado. Ele inicialmente queria encontrar uma oportunidade de romper o gargalo nesta batalha. Infelizmente, ele estava enfrentando um adversário que perdeu o espírito de luta. Mesmo que ele fosse mais forte, ele era apenas um corpo sem alma, ele não se qualificou como uma pedra de amolar. Quase todos na arena ouviram a voz alta de Shenhui usando Star Power. A audiência estava discutindo, a maioria parecia furiosa e agitada ao mesmo tempo. Royce zombou enquanto o olhar de Arux de repente se tornou feroz, olhando para o rosto de Alan ao lado como uma faca afiada. Mesmo sem olhar diretamente, Alan podia sentir a sensação de formigamento semelhante a uma agulha. Seu rosto estava alternando entre azul e vermelho. Eventualmente, ele não conseguia mais ficar parado enquanto se levantava. Ele mal podia esperar para despedaçar a figura mascarada no campo. Águia! Porra de pau! Ele não apenas não fingiu perder, mas também revelou tudo na frente de todos. O comportamento de Alan confirmou ainda que Aguile estava dizendo a verdade, a vibração assassina de Arux era ainda mais. Os demônios respeitavam o verdadeiro homem forte e odiavam profundamente esses comportamentos de trapaça. Quase todo o público gritava: matem-no! Mate esse covarde! Shenhui não hesitou e correu em direção a Rika. Rika ficou chocado porque nunca teria pensado que seu oponente teria a coragem de ignorar a família Caron e revelar o assunto publicamente. Ele não teve coragem de continuar lutando e correu em direção aos assentos VIP, querendo buscar proteção de Alan. Shenhui saltou e vislumbrou Royce e Arux nos assentos VIP. Uma luz estranha brilhou em seus olhos quando ele estendeu a mão direita e abriu os 5 dedos. Ele gritou: Rika! Sua hora chegou. Uma bola de luz branca com cerca de 2 diâmetros foi lançada da palma de suas mãos. O corpo de Shenhui, que estava inclinado para a frente no ar, também voou para trás devido ao enorme impulso para a frente da bola leve, então ele pousou lentamente no chão. Quando Rika se virou, ele ficou apavorado ao ver a bola de luz branca. À beira da morte, sua reação instintiva após treinar por tantos anos entrou em ação. Ele usou desesperadamente sua última força restante para se teletransportar e evitou no último segundo. A força de não diminuiu e avançou em direção aos assentos VIP em alta velocidade. Naquele momento, até o rosto de Alan havia mudado. Em um piscar de olhos, a figura de Arux apareceu na frente da bola de luz. Ele estendeu a mão esquerda para enfrentar a bola de luz. No entanto, no momento em que a bola de luz tocou sua mão, o corpo de Arux tremeu. Ele imediatamente estendeu a mão direita rapidamente para segurar com as 2 mãos. Arux sentiu o misterioso poder destrutivo da bola de luz, o fogo em suas pupilas vermelhas ardia. Ele bufou e abriu as mãos. O foi dividido em 2 metades. A luz branca residual também desapareceu gradualmente em suas mãos.
Arux ficou surpreso ao ver os pequenos cortes na palma da mão que estavam cicatrizando lentamente. O fogo em suas pupilas gradualmente se apagou, mas o calor não diminuiu. Ele olhou surpreso para Shenhui no campo. Como Shenhui conseguiu gritar o nome de Rika quando usou o golpe em direção ao assento VIP só pode ser visto como um acidente. Claro, apenas alguém sabia em seu coração se era realmente um acidente. Muitas pessoas viram claramente que no momento em que Arux rasgou a bola de luz, uma enorme quantidade de rachaduras apareceu na área em forma de leque no chão atrás dele. Isso mostrava quanta pressão ele havia suportado agora. Shenhui ficou secretamente chocado. Além do dragão venenoso, foi a primeira vez que ele viu alguém que poderia resolver seu movimento final com as próprias mãos. Além disso, Arux ainda não havia usado seu fogo demoníaco para aumentar ainda. Parecia que se ele não rompesse o estado Olked, ele não seria páreo para nada. O poder de deixou Rika, que se esquivou usando o teletransporte, horrorizada. Quando ele apenas respirou aliviado, ele viu uma figura alta bloqueando na frente dele. Os olhos afiados eram tão assassinos como se fossem reais. Sararux, o corpo de Rika ficou atordoado, então sua voz trêmula parou. Arux bufou e ignorou Rika. Ele caminhou para frente, no quinto passo, o corpo de Rika de repente se desfez e se espalhou no chão enquanto seu sangue se espalhava rapidamente. Quase ninguém na arena viu como Arux matou Rika, incluindo Shenhui. Trapaceiro, morre! Arux não olhou para o corpo de Rika. Ele olhou para Shenhui, que havia colocado um novo conjunto de capa. Neste jogo, número 64, Agili vence. Quando ouviram o nome do número 64 relatado pessoalmente por Arux, a plateia se levantou e ecoou. Agili, o novo rei do demônio intermediário na arena. Alan ficou furioso, ele se virou e saiu. Najib, que estava parado atrás dele, ficou pasmo. Alan estava realmente irritado. Desta vez, não apenas sua grande aposta acabou, mas Rika, que inicialmente se juntou à família Caron, também foi morto por Arux. O mais terrível foi que Agili realmente se atreveu a revelar publicamente suas ameaças antes do jogo. Sua reputação foi completamente perdida, ele sempre teria vergonha de pisar na arena desde então. Shenhui não se sentiu complacente com os aplausos do público. Em vez disso, ele ainda se sentia arrependido. Na verdade, quando ele estava lutando de frente com Rika anteriormente, ele já teve a inspiração de tocar levemente o próximo reino. Isso era algo que não poderia ser alcançado na sala de treinamento. No entanto, como a força de vontade de Rika entrou em colapso, fazendo com que a qualidade da batalha caísse drasticamente, a inspiração desapareceu. Ele não conseguiu encontrá-lo imediatamente. Logo, os aplausos duradouros da plateia foram suprimidos por uma voz estranha como ouro e ferro: Agili, você ainda está longe de ser meu oponente. Para sua pedra de amolar subsequente, você precisa encontrá-la sozinho. Você ainda tem cerca de um mês. Estou ansioso para decapitar um verdadeiro homem forte pessoalmente até lá. A arena que estava cheia de aplausos anteriormente ficou silenciosa de repente. Até Royce no assento VIP se moveu inexplicavelmente. As palavras de Arux fizeram o rosto de todos parecerem chocados, especialmente o elfo negro, Jesse e as pessoas da gangue Cloak.
O oponente de Agili depois de um mês é na verdade Arux, o dono da arena. Ele também é provável que seja o demônio superior mais forte em toda a Lua Negra. Por mais difíceis que fossem as batalhas anteriores, elas eram apenas batalhas entre demônios intermediários, enquanto o demônio superior era uma grande diferença em termos de classificação. Ninguém nunca tinha ouvido falar que alguém poderia superar a diferença de classificação e derrotar um oponente. Mesmo que Agili pudesse subir de nível em um mês e se tornar o demônio superior, ele ainda seria incomparável contra Arux, pois há 4 meses, um grande demônio superior de estágio intermediário não resistiu por 10 minutos nas mãos de Arux. Independentemente do resultado após um mês, a lendária Batalha de Agili na Arena seria o tópico mais acalorado na Dark Moon State após o Master Challenge e a Sky Battle. Os olhos colmos de Roz estavam piscando com um espírito estranho. Arux o convidou para vir antes disso para assistir a uma batalha agradável. Pela atuação na arena, o número 64, que estava cheio de potencial, foi realmente bom. Ele queria recrutar Agili inicialmente, mas nunca pensou que Agili seria o alvo de Arux. Devo convencer Arux a desistir. Ou eu deveria ter examinado mais primeiro. Também estou ansioso para me tornar o novo dono da arena. Shenhui respirou fundo e voltou para a sala de preparação sem olhar para trás. O olhar de Royce se moveu, sua curiosidade aumentou. Este Agili não é simples. Na verdade, ele ainda pode ficar calmo. De onde vem a confiança dele? Sob o temor dos guardas de entrada, Shenhui não se encontrou com o velho anão e outros, mas saiu direto da arena. No entanto, em um beco não muito longe da arena, ele foi bloqueado por alguém. Agili. Uma voz de cerrar os dentes soou. Shenhui já tinha ouvido muito essa voz de lixo em sua identidade humana, então ele poderia chamar o nome da outra pessoa com os olhos fechados, Alan. Xerife Alan, como eu disse, vou me certificar de que você ficará satisfeito. Como você se sente agora? Shenhui zombou, mas ele estava olhando para um grande demônio ao lado de Alan. Este grande demônio tinha apenas um olho, o outro estava coberto com um tapa-olho. Os mostraram força abrangente, D.